Quero aqui só lembrar que vai ter a sessão aqui em comemoração ao Dia do Evangélico, né? Sessão solene, no dia 24 de julho de 2018, às 19 horas. Então fiquem todos convidados, tá, vereadores? A sessão solene pedida pelo vereador Emanuel Garcia de Amorim. Quero solicitar aqui a presença do procurador Marco Antônio Sonsim. Passando a ordem reservada do dia, coloco em votação o requerimento dos vereadores, de todos os vereadores. Depois de ouvido o plenário, seja registrada a ata dessa sessão, moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lisias Leitão, ocorrido no dia 15 de julho de 2018, na cidade de Caratinga. O falecido investiu na área de educação, não só no município de Una, com a Faculdade Docto, mas em outros municípios e estados, fortalecendo o meio educacional do nosso país. Eu li errado o nome? Eu li certo. Eu acabei acompanhando. Em votação, os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Do vereador Everaldo Pereira Salles, depois de ouvido o plenário, seja convocado o secretário municipal de saúde, senhor Paulo Roberto Siqueira Rangel da Silva, para comparecer à sessão ordinária da Câmara no dia 7 do mês de agosto, em curso, para prestar esclarecimentos sobre o trabalho que vem sendo realizado na nova gestão da Santa Casa de Una. Os favoráveis continuem sentados. Rejeitado por 8 votos. Temos aqui o projeto de lei número 01, que dispõe sobre estrutura administrativa e plano de carreira e vencimentos da Câmara Municipal de Una, da outras providências. O projeto é a comissão, a Procuradoria favorável, né? Esse é da estrutura da Câmara. Eu peço esclarecimento, porque eu acho que as comissões, né, tiveram prazo, elas perderam o prazo, né? Então eu ponho em votação. Não tivemos reunião, senhor presidente. E eu tenho direito de pedir vista ao processo. Tá? Senhor procurador. Está esgotado, mas eu tenho direito, porque não teve reunião, e eu não vou dar parecer que não teve reunião. Tá certo? Isso. Senhor presidente, o parecer do relator verbal é favorável ao projeto. Não tive nenhuma reunião. Acredito que o presidente também não teve. Tá certo? Então, eu quero visto o projeto. Esse projeto... Senhor presidente, pela ordem, conforme consta o regimento, após esgotado o prazo da Comissão de Justiça, o relator tem por obrigatoriedade dar o parecer. Então, o relator está dando parecer verbal favorável ao projeto. O prazo aqui, esse projeto foi apresentado no dia 18 de maio, o prazo das comissões era 10 dias para a Procuradoria, as comissões deveriam ser reunidas. Bem, não teve convocação, eu não posso deixar de colocar esse projeto em votação. Os favoráveis continuem sentados. Senhor presidente, olha só, tudo bem, você vai colocar votação, mas eu vou pegar esse projeto e vou levar ao Ministério Público ata dessa sessão. Tá certo? Obrigado. Ok. Procuradoria favorável. Os favoráveis continuem sentados. Uma abstenção. Um contrário. 3, 6, 7 favoráveis. Aprovado por 7 votos. Lei Ordinária 36/2018. Altera a Lei 2137/2008. Esse projeto é a licença paternidade que passa de 5 para 20 dias, que está acompanhando o âmbito federal, da lei federal. Em discussão, para parecer favorável da Procuradoria, das comissões, favorável. Em discussão. Em votação. Os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. A Lei Ordinária 41/2018 modifica a Lei Municipal 2069/2007. Essa lei foi proposta pela Câmara Municipal, pela vereadora Maria Miguelina e Paulo Henrique Leocádio da Silva.
Parecer favorável da Procuradoria. Parecer das comissões favorável. Sim. Em discussão. Presidente, eu não entendi aqui, mas eu quero pedir vista nesse projeto. Ok. Eu quero justificar a vista. Posso, procurador? Posso justificar o pedido de vista, presidente? Sim. Eu acho que é um projeto que a gente tem que discutir ele mais, que é um projeto que libera festas até 4 horas da manhã. Não é isso? Sonorização? Não, ó. Eu uso as... Sim. É esse projeto, não? Procurador, fala no microfone que aí fica gravado. A vereadora Miguelina apresentou uma emenda a esta lei que ela não libera nada, a lei já existe. Ela apenas, segunda, terça, quarta e quinta, o horário seria até 11 da noite. Som. A emenda dela aumenta mais 1 hora. Ela requer que seja aumentada até meia-noite. O vereador Paulo apresentou uma, né, que foi feito no mesmo projeto, alterando o inciso 2º, que ao sábado, domingo e feriados, ao invés de até 2 horas, ir até às 4. Esse foi o que foi apresentado. Eu acho que não é dia de festas, não, senhor procurador? Dia nós conversamos ali, para não seria só dia de festas, não? Não, não. A lei ali ela tem 2 incisos. Ela não tá. fala festas. Eu entendi. Ela fala segunda a quinta, um horário, e sábado, domingo e feriados vai até às 2 horas. Certo. Tá? Então, não, até às 2. O vereador Paulo conversando comigo, né? Aí eu entendi que era para levar até às 4. Não, o meu entendimento seria dia de festas. Mas tudo bem. Eu acho que poderíamos fazer um meio termo aqui, já que é a emenda, não é isso? Não, colocarmos 3 horas. Não, olha O vereador pediu a retirada. Então pode ser discutido na próxima não sessão. pode ser retirado ainda. Tá? Esse aí Pode tem, ser, esse foi novo. tá? Esse pode ser discutido. Tá? Projeto de Lei 42/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento. Esse aqui é do crédito adicional do superávit, em parecer favorável da Procuradoria e das comissões favorável. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Quero pedir que faça uma emenda de plenário, né, gostaria que consultasse o plenário, para que esse valor fosse no valor de 200 mil, para suplementar essa ficha 44. Eu peço aí a Procuradoria para se manifestar. Senhor presidente, sendo emenda de plenário, né, apenas está reduzindo o valor, a Câmara pode fazer isso, reduzir, não pode aumentar, mas ela pode reduzir, tá? Então o parecer da Procuradoria é favorável. As comissões acompanham a Procuradoria. Em discussão. Presidente, pela ordem. Qual o valor total do... 751 mil e algumas coisas. Certo. Então, procurador, só para esclarecer, né? Eu quero que fique claro, que às vezes a população veja votando as coisas que nem sabe o que a gente está votando. O prefeito pediu para mandar dinheiro de superávit, dinheiro que arrecadou a mais, para pagar os fornecedores, num valor de 700 mil reais. O vereador Darlan está fazendo uma emenda falando assim, não pode ser 700 mil reais, só pode ser 200 mil reais. É isso? Isso. Deixando bem claro que o prefeito, ele requer que seja colocado esses 751 mil reais na dotação orçamentária, tá? Outros, civil, terceira pessoa jurídica, para pagar diversas empresas. Então, ele não está dizendo A, B, C ou D no projeto de lei, tá? Ele não está dizendo ali, ele está dizendo botar na dotação. E aí o vereador acha que 750 mil nesta dotação é muito e está pedindo para, neste momento, colocar 200. Se depois o prefeito entender que necessita de mais, ele pode mandar outros projetos solicitando. Para ficar bem claro que não é específico para o fornecedor A ou B. Certo. Em discussão. A lei não fala isso. Em discussão. Se tivesse enviado o que eu pedi, certo? Que ia mandar dentro da lei 100 mil para pagar isso, 50 para pagar isso, 60 para pagar aquilo. Não fizeram. Mandaram somente do jeito que estava, responderam, mas sem mudar, porque
porque tivesse mudado as fichas, colocar assim, ficha tal para pagar a firma tal. Não, ajeitaria, vão entregar o dinheiro para o prefeito, se ele quiser pagar aquilo ali que não está dentro do projeto, ele paga o que ele quiser. Então, assim não. Se ele quiser, vai ser especificado que daqui está precisando de dinheiro, a Câmara está aqui à disposição para aprovar. Mas não do jeito aberto ali não, senhor vereador. Em discussão. Em votação, a emenda do vereador Darlan para o valor de R$200 mil. Sim? Pela ordem, senhor presidente. Eu preciso fazer uma consulta e que ela seja pública. Sendo que eu acho que o valor é para pagar fornecedor, segundo já foi lido aqui, e já foi esclarecido até pelo o contador da prefeitura, me fugiu o nome agora. Leonardo. Eu vou ter que votar contra a emenda do nobre colega. Agora, como eu voto contra uma emenda que vai ser encaixada dentro de um projeto e depois voto a favor do projeto? Como posso, procurador? Perfeitamente normal. Vossa Excelência vai votar contra a emenda. Se a emenda for aprovada, já não existe mais 750 mil, vai ser só 200. Se Vossa Excelência não concordar, vote contra. Se concordar com 200, favorável. Complicado. Em discussão. Em discussão. Em votação, a emenda do vereador Darlan, no valor de R$200 mil. Né? Os favoráveis continuem sentados. Aprovado. Só assim está me atrapalhando. Eu conto sempre com ele lá, desculpa. 7 votos favoráveis, 2 contrários. Agora, o projeto no valor de 200 mil, parecer da Procuradoria, né, favorável, das comissões favorável. Então, o projeto agora é no valor de R$200 mil. Em votação, o projeto de lei. Os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 47/2018, altera a lei 2633. Esse projeto é compatibilização de horários, né? Isso. Tem 3 emendas. A primeira emenda modificativa ao projeto de lei 47, que altera a lei 2633/2017, que diz o seguinte: artigo 1º, fica modificado o artigo 19, previsto no artigo 7º da presente lei, que passará a viger com a seguinte redação. Artigo 19. Depois de devidamente justificado e preenchido formulário específico, será permitido o exercício do serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, a interesse da administração e do serviço público, na forma do artigo 54G da Lei número 2637/2018, mediante autorização do secretário municipal de Gestão e Planejamento, até o limite de 2 horas diárias, além da jornada previamente estipulada para os dias em que o servidor tem expediente previsto mantido. Em todo caso, a limitação mensal de 40 horas extras. Essa emenda, artigo 2º, essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sim. Só esclarecer para o senhor Zé Dias, essa emenda, ela apenas altera, o vereador Darlan participou aqui, vários vereadores participaram da discussão, ela altera apenas o seguinte: na lei original que veio para a Câmara, ela dizia que isso teria que ser previamente requerido ao setor de recurso de pessoal, né, para depois ir ao secretário. Então, entendeu-se o seguinte: como é que você vai fazer esse serviço extraordinário? Você está com a máquina lá no Príncipe, né? Aí está terminando o serviço, falta meia hora só, mas deu horário. Quer dizer, como é que você vai vir cada departamento pessoal requerer previamente? Então, tirou esse previamente do recurso, ficou a cargo do secretário só. O secretário define e decide, encaminha ao relatório, ao recurso humano. A emenda é isso. Obrigado, procurador. Em discussão, a emenda. Parecer favorável, né? Isso aqui, Em votação, a emenda. Os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. A emenda supressiva ao projeto de lei 47/2018, que diz o seguinte: artigo 1º, fica suprimidos os incisos 1 e 2 do artigo 8º da lei 2633/2017. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Por favor. Essa emenda, no projeto anterior, na lei anterior, tem o artigo 8º, que dizia que tinha 2 formas de se fazer esse desconto.
Aí vinha inciso 1º e inciso 2º. Né? E não existia parágrafo nenhum. Na discussão com o sindicato, com todo mundo, resolveu-se o quê? Alterar o artigo 8º, como está sendo alterado na lei, e criado um parágrafo único regulamentando essa questão de horas. É o que está ali, eu expliquei isso hoje aos vereadores, né? Bem, só que não suprimiram, não retiraram o inciso 1 e o 2. E o inciso 1 e o 2, ele conflita com o parágrafo único. O inciso 1 diz que se faltar um dia, desconta um dia e mais um sábado. Se faltar 2 ou 3, desconta isso mais o sábado e domingo. Né? A discussão foi justamente isso. No COPAP, resolveu e esqueceram de suprimir. Então, a comissão apresenta essa emenda suprimindo o inciso 1 e 2. Em discussão? Essa emenda foi discutida no Conselho? Sim. Foi, vereador Darlan? Sim. Em votação, os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Também a emenda modificativa, projeto de lei 47 de 2018, que diz o seguinte: artigo 1º, fica modificado o inciso 12 do artigo 11, previsto no artigo 4º da presente lei, que passará a viger com a seguinte redação: artigo 11, 12º, dia natalício no aniversário do servidor, porém admitido gozo em outro dia do mês do seu nascimento, mediante requerimento do servidor e a critério da administração. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Essa emenda, o projeto de lei veio para essa casa, dizendo o seguinte, que o dia natalício, preferencialmente, então usava o termo preferencialmente, esse termo preferencialmente foi retirado e foi acrescido também, a requerimento do servidor. É aquela questão, o servidor faz o aniversário, cai na segunda-feira, ele quer pedir para que seja para sexta. Se a prefeitura entender que sim, a prefeitura concede. Né? Então, apenas foi essa modificação que foi feita e discutida. Em discussão, a emenda. Em votação. Os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Agora o projeto 47 de 2018, com as emendas já aprovadas, parecer favorável da Procuradoria e das comissões. Em votação, os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. E o projeto de lei ordinária 48 de 2018, que trata de autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial de outras providências. Esse aqui é o projeto da despesa com o consórcio Simpia Polo Sul. Em discussão? Aqui já veio, nós estávamos com as dúvidas, né, que veio do Conselho, autorizado pelo Conselho de Saúde. Os pareceres favoráveis da Procuradoria, das comissões. Em discussão? Em votação. Os favoráveis continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Ficou aqui uma solicitação do vereador Darlan. Eu fiquei meio em dúvida na fala que foi pedido aqui verbal sobre a abertura da comissão especial. Senhor presidente, sim. A requisição, a comissão especial é para analisar a requisição, né, administrativa e o seu funcionamento, né, porque isso não ficou muito claro para a sociedade e muito menos aqui para nós. Bem, vereadores, pedido solicitação de abertura da comissão especial para a Santa Casa, né, em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu quero só... Teve uma comissão que eu participei, essa já se encerrou? Ela consta como encerrada, sim? Já pode abrir o espaço para abrir outra. Já tinha um pedido já antes desse do vereador Darlan, não tinha? Tem um outro assunto aí que foi pedido... Só para... Eu quero pedir desculpas, porque ainda tem um relatório, né, da exatamente, última comissão, é que eu ia esclarecer para ele. Que vai ser lido daqui a pouco pelo relator. Isso, o requerimento hoje que o Darlan está fazendo é justamente porque vai ser lido um relatório hoje, aí encerra a segunda. Ok? Os favoráveis à abertura da comissão especial continuem sentados. Aprovado por unanimidade. Quero aqui solicitar ao vereador Zé Marcos Moraes para fazer a leitura
da Comissão Parlamentar de Inquérito do processo 02/2018, para ler o relatório. O senhor está com a cópia aí? Estou. Boa noite, presidente, vice Adriano, amigo Emanuel, secretários, colegas vereadores, procurador dessa casa, público presente e que nos acompanha pela TV Web, pela Rádio Mania. Comissão Parlamentar de Inquérito, processo número 02/2018. Relatório. Aos 28 do mês de março do ano de 2018, o edil vereador Arilson Ferreira de Oliveira fez comentários sobre denúncia recebida da senhora Leidiane Ribeiro Martins Dal Rio, solicitando a análise da Procuradoria da Casa. No dia 2 de abril de 2018, a Procuradoria Legislativa deu parecer pela admissibilidade da presente e encaminhou a mesma à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No dia 16 de abril de 2018, após reunião na Sala das Comissões Permanentes da Casa, por 2 votos favoráveis e 1 voto contrário, recebeu e entendeu pela admissibilidade da presente denúncia. Encaminhada a presente denúncia ao plenário da Câmara Municipal de Iuna do Espírito Santo, no dia 18 de abril de 2018. O mesmo aprovou por 7 votos favoráveis e 2 contrários a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo esta formada pelo edis Arilson Ferreira de Oliveira, Júlio Maria de Oliveira e José Marcos de Moraes. No dia 18 de abril de 2018, a comissão elegeu para presidente da mesma o edil Arilson Ferreira de Oliveira, para relator José Marcos de Moraes e para secretário Júlio Maria de Oliveira. No dia 7 de maio de 2018, a comissão reuniu e solicitou ao presidente da Câmara Municipal que colocasse um procurador à disposição para assessorar a presente comissão, tendo o presidente da Câmara determinando ao procurador Marco Antônio Sonsim de Oliveira que acompanhasse e assessorasse a comissão. Na mesma data, a comissão deliberou por ouvir a denunciada, senhora Leidiane Ribeiro Martins Dal Rio, e o analista de recursos humanos da Prefeitura, Luciano Machado Heller. No dia 18 de junho de 2018, a comissão se reuniu e marcou para o dia 28 de junho, às 14 horas, para ouvir a senhora Leidiane Ribeiro Martins Dal Rio, e às 16 horas, o senhor Luciano Machado Heller. No dia 28 de junho de 2018, a senhora Leidiane Martins Dal Rio foi ouvida pela comissão e juntou documentos do INSS. E o senhor Luciano Machado Heller foi ouvido e juntou documentos aos autos. Após isso, o mesmo foi encaminhado a mim para análise e emissão do parecer. No dia 18 de julho de 2018, às 16 horas, na Sala das Comissões Permanentes, a presente comissão reuniu-se e, por 2 votos favoráveis e 1 voto contrário, aprovou meu parecer encaminhado à mesma diretora da Casa e as devidas providências legais regimentais. É o relatório. Parecer. O dever da Comissão Parlamentar de Inquérito. Preliminarmente, cumpre-se afirmar a função fiscalizadora da Câmara Municipal em contra previsão no orçamento, no ordenamento constitucional pátrio, mais precisamente no inciso 9º do artigo 29 e artigo 31 da nossa Carta Magna. A Carta de 1988 anunciou também competir ao Legislativo Municipal a função de fiscalizadora. Atribuição esta de igual peso e destaque que tradicional função legislativa. A partir disso,
assumiu a Câmara o dever de exercer a fiscalização e controle dos atos e da administração. Tal fiscalização com substância no controle da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município. Ao Poder Legislativo, sabe-se, compete criar as leis do país, porém suas atribuições não se resumem à tarefa de elaboração legiferante. Compreendendo também, tão importante quanto esta a função de controlar as ações da administração pública, que, em geral, é contemplada na organização constitucional dos Estados. Do poder de controle do Legislativo deriva o poder de investigar, ou mais exatamente. Este é inerente àquele. O poder de proceder à investigação contribui, sim, instrumento de auxílio implícito no desenvolvimento normal e lógico das funções do Legislativo, para permitir-lhe o cumprimento satisfatório de suas finalidades institucionais, vinculada nos primórdios do Estado de Direito, predominantemente à atividade de produzir o direito mediante o levantamento de dados para preparo dos projetos de leis. A investigação parlamentar é realizada hoje fundamental com o objetivo de apontar irregularidades na administração pública, cuja prática de atos é cada vez mais crescente, em virtude da ampliação do campo de atuação estatal. Apurar responsabilidades, bem como esclarecer fatos ou situações de interesse da comunidade, relativamente à sua vida política, econômica e social. Afinal, marcada por progressiva complexidade dos problemas modernos dela correntes. As comissões parlamentares de inquérito, por sua natureza investigatória, não julgam, como não impõem penas, limitando-se suas conclusões tendo caráter informativo à opinião pública. A recomendar a adoção de medidas corretivas ou saneadoras de intuição regulares. Instauração de processos punitivos contra os agentes envolvidos, ou ainda de seu encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, hoje ao próprio controle interno do poder, ou a outras autoridades para a promoção da responsabilidade civil ou criminosa dos infratores. Terceiro, ato investigativo. Em meu entendimento, na denúncia apresentado pela senhora Leidiane Ribeiro Martins Dal Rio, claramente provado que ocorreu prejuízo ao erário público, quanto à determinação do chefe do Poder Executivo não retornar à ex-servidora que estava grávida para seu cargo e optar pela indenização à mesma, sendo que existiam diversas observações a serem relatadas, na qual farei mais adiante. Quarto, evidências e inferências. Permito-me registrar, desde logo, que em nenhum momento deixei de sopesar a responsabilidade, a relevância, o significado e o peso do encargo que me foi atribuído, com a tarefa de emitir juízo sobre este caso. Felizmente, minha responsabilidade será partilhada pelos meus membros da comissão parlamentar de inquérito e, com certeza, por todos do plenário da Câmara Municipal de Iuna. Exercendo meu segundo mandato parlamentar,
não pude recorrer a grandes experiências e vivência nesta Casa de Leis, pois é a primeira vez que exerço a função de relator em uma comissão especial, na qual tenho o orgulho de dizer que nunca faltei com minhas obrigações, seja elas de função legisladora ou fiscalizadora na defesa do município. Tenho por esta casa, por suas tradições e por suas responsabilidades históricas, respeito, reverência e admiração. Fazendo parte dela, procuro ser digno, desincumbindo-me da tarefa que me foi atribuída. Como já frisei antes, com serenidade, isenção, equilíbrio e moderação. Ao emitir meu juízo, tenho presente não só condição política do prefeito municipal, mas também a condição de todos os demais envolvidos neste episódio, bem como a de todos nós, pois fomos, sem exceção, escolhidos pela vontade soberana dos eleitores de nosso município, o que importa ao juízo dos eleitores. E a opinião pública é constatar se agimos com independência, imparcialidade e serenidade na deliberação a respeito de assunto de nossa estrita competência. Gostaria de agradecer o presidente desta casa, Edil Rogério César, por todo o apoio que foi prestado a esta comissão, seja de forma direta ou indireta, e de forma especial ao procurador Dr. Marco Antônio Sonsim de Oliveira, que não mediu esforços em colaborar com membros desta CPI durante todo o trabalho. Obrigado, Dr. Marco Antônio Sonsim. Quinto, das irregularidades ou ilegalidades encontradas e as providências a serem tomadas. Conforme se comprovou com documentos e depoimentos colhidos por esta comissão, verifico que o chefe do Poder Executivo Municipal cometeu ilegalidade, irregularidade e improbidades no pagamento de indenização à referida senhora, que, conforme narrado pela denunciante, a mesma foi exonerada pelo atual prefeito municipal no dia 2 de janeiro de 2017, quando ocupava o cargo comissionado de secretária municipal de Fazenda, sem conhecimento de sua gravidez. Que ao ter conhecimento de seu estado, procurou o setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal, que a informou da documentação necessária que deveria ser apresentada, inclusive que deveria, após o nascimento da criança, se dirigir ao INSS e dar entrada no auxílio maternidade. Após juntada a documentação necessária e sido realizada a tramitação de seu processo, teve ciência que o prefeito municipal determinou que a mesma fosse indenizada, haja vista que não era interessante para a administração manter a mesma no cargo. Que, segundo a servidora, a mesma se propôs a continuar trabalhando até o nascimento da criança, mas a administração não teve interesse. Que a mesma ficou sem trabalhar, recebendo todo o mês da Prefeitura Municipal, em forma de indenização. Que, segundo a servidora, a mesma recebeu uma proposta de indenização mensal da administração, proposta esta que nunca foi oficializada. Nota-se que a administração, ao tomar ciência da gravidez da servidora, que havia sido exonerada, nem sequer pensou em dialogar e analisar a possibilidade da mesma ser mantida no cargo. O outro equivalente, até o nascimento da criança. E após o nascimento, encaminhá-la para o INSS, onde teria direito ao auxílio maternidade. E após o término desta, sim exonerar a mesma, se assim entendesse. O fato do chefe do Poder Executivo optar e determinar que a mesma fosse indenizada causou prejuízo ao erário público, ao menos
nos meses em que a mesma estaria sob cuidados financeiros do INSS. Todos sabemos que a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direito de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ele depende de lei. No Estado democrático, os agentes públicos não são donos do patrimônio público, não têm sobre ele poder de disposição, apenas administrarem, gerem o patrimônio alheio. Patrimônio pertencente ao Estado, de maneira que o administrador público não pode livremente dispor do patrimônio público. Desta maneira, o administrador público necessita de uma autorização legal para poder dispor do patrimônio público. Não poderá dispor de bens, renunciar a direitos ou contrair obrigações em nome do poder público sem que esteja legalmente autorizado para tanto. No caso concreto, observa-se que o acordo realizado entre a denunciante e o chefe do executivo municipal, acordo este não documentado, fez com que a administração pública dispensasse recurso financeiro no valor de cerca de R$ 71.675. Dinheiro este pertencente aos cidadãos do município, e não ao chefe do Poder Executivo, que neste caso agiu como se fosse dono de uma empresa privada. O interesse público neste caso, no meu entendimento, seria manter a servidora no cargo até o nascimento da criança e após encaminhá-lo ao INSS. Verifico ainda que a decisão tomada pelo chefe do Poder Executivo também foi de maneira de ludibriar os gastos com o pessoal à época, que estavam acima do limite prudencial, determinando o chefe do Poder Executivo que os valores pagos fossem empenhados no elemento de despesa, indenização e restituição, e não em outra despesa de pessoal, ou mesmo despesa com pessoal. No meu entendimento, não resta dúvida dos equívocos, erros e ilegalidades cometidas. Assim sendo, após a aprovação deste relatório pelos demais membros da presente Comissão Parlamentar de Inquérito e do plenário dessa Casa de Lei, requeiro à mesa da Câmara Municipal que seja encaminhado cópia de todo o processo ao Controlador-Geral do município de Una, para que tome as providências legais e administrativas que assim entender. Que também seja encaminhado cópia de todo o processo ao representante do Ministério Público Estadual de nosso município, para que tome as providências que entender necessário. Que também, da mesma forma, encaminhado cópia de todo o processo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que tome providência que entender necessário. É o relatório. Só queria deixar bem claro, presidente, que realmente teve os equívocos, pagou uma funcionária que poderia estar trabalhando, dispensou ela e ainda teve que arcar com a despesa do INSS, que seria pelo INSS do nascimento da filha, da licença maternidade. No meu relatório aqui, eu não vou solicitar abertura de comissão processante nessa casa, que eu acho que não é um caso necessário, até porque já tem uma comissão processante e também está abrindo uma nova comissão aqui na casa. Então, eu quero solicitar, por isso que eu não pedi também, que seja aberta comissão processante. É o que eu tinha, presidente. Boa noite. Em discussão, o relatório. Oi. Sim. Só fazer uma confirmação. O relatório da comissão foi por 2 votos a 1? O relatório da comissão foi aprovado por 2 votos a 1 na comissão? Na verdade, foi 2 votos favoráveis. O Júlio ainda não votou, mas ele tem o direito de votar. Está 2 votos a tirar no cargo. Correto, obrigado. Eu ia fazer a mesma pergunta que o vereador.
Se o vereador Júlio já votou no relatório. O vereador Júlio não está presente, não reuniu, não voltou. Ele não votou. Ele foi convocado? Não, não é necessária a convocação. Tem sessão ordinária hoje, o vereador deveria estar presente. Ele não estando... A reunião da comissão. Não, o vereador, o relatório, ele é apresentado no dia. Certo? Com 2 votos, favorável ou contra, ou se fosse 3-0 ou 1-0, não importa o resultado, o plenário é que decide se continua ou não. Sim, senhor procurador, é questão de mérito. Vossa Porque Excelência eu voto com o vereador Júlio. O vereador Júlio é da comissão. E eu sei que quando a gente é da comissão, o presidente que convoca a gente para todas as reuniões. A pergunta que eu fiz é se ele foi convocado para a reunião. Não foi convocado. Não houve convocação, tá, para da comissão, não é da sessão, não. Sim, não houve. Sim. Ok, esclarecido? Obrigado. Em discussão? Só vou fazer a justificativa aqui do meu voto, senhor presidente. Se a comissão tivesse aprovado por unanimidade, eu acompanharia em gênero, número e grau o relator. Como não tem a unanimidade pela falta do vereador Júlio, entendeu? Eu voto contrário só por isso, mas desde já eu parabenizo Vossa Excelência pelo belíssimo relatório que apresentou aqui e parabenizo pela serenidade, né, e não ver a necessidade de abrir uma CPI pelo fato de estar abrindo uma nova comissão especial, certo? Que com certeza será muito trabalhosa para esta Casa de Leis e sim encaminhada ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público e ao controlador para que as providências cabíveis de acordo com cada instituição seja tomada. Eu quero justificar aqui a ausência do vereador Júlio, tá? Que ele está acamado, ele está com gripe muito forte, tá? E não conseguiu vir na sessão. Tá joia? Em votação, o relatório do vereador, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso. Em votação, os favoráveis continuem sentados. Aprovado por 7 votos e 2 contrários. Só relatar aqui que o vereador Emanuel, vereador Darlan e vereador Arilson, que farão parte da comissão especial sobre a Santa Casa. Ok? Não havendo nada mais a tratar na sessão, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje e convido para a sessão ordinária do dia 18... Sim? Sim? Não é... Eu fiquei em dúvida agora. Procurador, é dia 30, isso. Não havendo nada mais a tratar na sessão, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje e convoco todos para a sessão ordinária do dia 30 de junho de 2018. E, na verdade, relembrar a sessão solene do dia 24. Boa noite a todos.